bem-vindos a um novo episódio do Pode Parto. Estamos hoje com Rebeca Doula, que vocês já conhecem. E o episódio de hoje é para destrinchar um pouquinho mais sobre a importância da doula. Porque, por mais que seja esquisito, a gente ainda não teve um episódio apenas disso. A gente já falou da enfermeira, da diferença entre enfermeira e doula, que a gente vai de novo pincelar aqui. Mas a gente não caracterizou um episódio apenas para doula e sua importância. Reitero que o recorte social se faz muito importante. Nem todo mundo vai ter acesso a uma doula, pelo contrário. A doulagem ainda não é uma profissão regulamentada no país e o que torna o acesso extremamente difícil, dificultoso para quem não tem acesso financeiro, claramente falando. E eu vou começar perguntando para a Rebeca, quem é você? Obrigada por estar aqui com vocês hoje. Amo participar do Pode Parto. Então, eu sou doula e educadora perinatal. Sou mãe do Davi e foi ele que me trouxe nesse mundo da humanização. Se eu não tivesse tido o Davi, eu nem estaria aqui com vocês hoje. Então, depois que eu tive o Davi nasceu de parto normal. Foi um parto bem ok, assim, não foi... Hoje em dia eu sei que poderia ter tido algumas coisinhas ali de diferente, mas dentro do que eu tinha 7 anos, foi ok. E aí, depois que eu tive o Davi, eu senti a necessidade de ajudar outras mulheres, sabe? Porque a gente está inserido num país super cesarista, então as minhas amigas que iam ter filhos, quero cesárea, não quero sentir dor. E eu, não, gente, pelo amor de Deus, não é bem assim. E eu comecei a ficar chata da humanização. E aí eu trabalhava com outra coisa, nada a ver. E eu comecei a sentir esse chamado de ajudar outras mulheres, de ensinar outras mulheres sobre parto, sobre esse processo que é muito fisiológico, né? A gente não tem que olhar como algo ruim, é o que eu sempre falo. É um processo natural. Uhum. Só que as mulheres precisam entender isso primeiro. Ninguém vai nascer achando que é natural no país que a gente vive. Então, eu comecei a ficar meio obcecada com isso. E às vezes eu sou um pouco assim. Quando eu gosto de um assunto, eu fico um pouco obcecada por esse assunto. E eu fiquei depois que eu tive o Davi. E você claramente gosta, e gosta de verdade, porque já tem uns anos que a gente trabalha junto, assim, que a gente tem vários partos em comum. E uma coisa que eu observo em você, eu nunca falei, não se lembra de falar o tempo inteiro, é que você, apesar da experiência, da visibilidade, de já ter agenda cheia, de já ter seu público, não precisar de mais nada, você não perdeu o encanto, você não perdeu a vontade, não perdeu o tesão. Eu vejo, cara, a mulher começa a contrair, a Rebeca se coça inteira pra ir, ela quer ir. Eu falo, amiga, peraí, cara, a contração, ela não, eu vou indo lá, eu vou lá ver qual é, eu vou lá, e eu vejo isso em você, o que eu particularmente não vejo em outras doulas, e essa vontade de estar lá, não é uma vontade ao contrário que eu vejo em uma galera de, eu vou quando estiver bombando, quando ela verbalmente me chamar, quando estiver nascendo, saindo, no hospital, enfim. Isso é um papo pra daqui a pouco. Mas você não perdeu jamais essa vontade de estar lá, de fazer. E você não para o trabalho de parto inteiro. E eu não tô dizendo que tem que ser assim. Não tô dizendo que a doula não tem que descansar. Ela descansa, sim, quando a gente obriga. Mas ela descansa. Quase nada, né? Mas ela quer estar lá, viver cada segundo, respirar. E, cara, isso é muito bonito de ver. Fiquei emocionada. Não, mas é porque mesmo. Porque dá trabalho, gente. Não é uma coisa, né, falar que tipo... é maravilhoso. É maravilhoso ver mulher parindo, ainda mais com equipes respeitosas. Só que dá muito trabalho. A gente é a primeira a ser acionada normalmente. Normalmente a última a ir embora. Então vai chegando... Você vai fazendo aquilo por muito tempo, vai dando no saco. E a mulher vai falando, tá bom, quando estiver avançada eu vou. Uhum. Porque é muito cansativo. É isso. Só que a partir do momento que eu me proponho a fazer uma coisa, cara, eu tenho isso de... Eu tenho que fazer bem feito, sabe? Eu não vou fazer bem feito pra uma e pra outra eu não vou. Eu me sinto mal fazendo isso. Então eu realmente amo, eu digo que eu me encontrei
E eu tava perdida até então. Até eu me encontrar como doula, eu me sentia perdida. E quando eu me encontrei na doulagem, eu falo, cara, eu amo, é isso que eu quero. Eu amo ajudar as mulheres, eu amo estar ali. As mulheres me ligam de madrugada, eu acordo feliz. Tipo, caraca, tô indo. Legal. Sem Começou. problemas. Feliz porque começou. E eu sei o quanto aquele momento é especial para aquelas mulheres, o quanto elas estão esperando que as contrações comecem, né? Então, eu realmente sou muito feliz, eu amo o que eu faço e eu jamais conseguiria agir de maneira diferente. Não conseguiria. Eu preferia nem ir. É por isso que eu tenho um limite um pouco mais curto, porque para eu dar um melhor para as minhas doulandas, eu tenho que estar bem, né? Então, o meu limite de DPPs não é tão grande como eu sei que tem outras doulas que têm um limite maior. Quantas? Então, eu não tenho muito uma regra. Quando um mês eu pego 6, 7, o outro eu prefiro ser um mês mais calmo. Aí o outro eu pego um pouco mais. Então eu vou fazendo Vai assim. intercalando. Eu vou Você intercalando. também, pra você estar lá. Pra eu estar lá, pra eu conseguir dar o meu melhor pra essa mulher, né? E também porque eu tenho filho, eu tenho família. Então eu também tenho que pesar isso. Mesmo Isso que não tudo. tivesse, é impossível você pegar. Bom, agora é questão de opinião, né? Minha opinião, não sei se vocês concordam. Pra mim, é impossível, como doula, pegar 15 partes no mês, 10. Pra mim, 10 já é bem intenso. E estar lá. E querer estar lá. E dar energia. É óbvio, se duas gestantes da mesma doula entrarem perto em trabalho de parto, ela vai ser obrigada a acionar a backup. Isso é uma necessidade, isso pode acontecer, isso tem que ficar claro. Sim. Que a gestante tem que entender que pode ser necessário a doula acionar essa backup, porque ela pode não estar bem para te atender. E ela tá exausta, acabou de sair de um parto, outra entra em trabalho de parto. Se ela não se sentir bem, se ela não tá física e emocionalmente ali, ela precisa descansar mais horas, a backup assume até que ela consiga voltar. Então, se você pegar 12, 10, eu não vejo como você consegue se doar, estar lá, dar o seu melhor, prestar um bom serviço. Afinal, gestantes contratam serviços e uma prestação de serviços importa. Sim. Nem que seja backup, e tudo bem, mas você Pra pegando mim não faz 15, sentido a mulher já tá contraindo horrores em casa e eu ficar esperando na minha casa ela me chamar ou alguém avaliar pra eu ver como que tá. Tão pouco eu já estar no hospital com a mulher e eu ficar lá dormindo horrores. Eu me sinto muito Quando você mal. vai? Me sinto muito mal. Quando você Então, vai e o que quando que a eu doula deve ir? Foi o que eu escrevi aqui. Então, o que que eu explico para as minhas doulandas? Que não, comigo, eu acho que cada uma vai ter o seu acordo. Eu sei que tem doulas Claro. que nem vão até a casa da mulher. E o importante é avisar, a mulher tá ciente do que ela tá contratando. Eu aviso para as mulheres que não tem uma regra. No geral, eu vou quando eu vejo que é uma fase latente que tá engrenando. Eu também não vou com contração 1 em 10, de 10 em 10 minutos, até porque é o momento dela descansar. Vamos traduzir Porém- aqui pro público. O que você vê e você fala, tá na hora de ir. Então, o que eu falo para elas, né, na educação perinatal? Eu falo que não tem regra. Se ela achar que precisa de mim, mesmo contraindo 1 em 10, eu vou sem pensar 2 vezes. Rebeca, vem, preciso de você. Eu nem olho as contrações para saber como que tá. Porque isso, Tá. isso vai fazer diferença toda na educação perinatal, né? É. É isso que vai fazer diferença, porque às vezes o que acontece, na realidade tá todo mundo tratando a consequência, mas esqueceu de ir Do lá básico. no basicão, É. que é fazer educação perinatal. Assim, só pra concluir assim, o que vocês falaram aqui, então assim, é o tipo de profissão que é quase que uma vocação que você tem que ter, porque você tem que gostar disso, não tem como você... Eu posso ser... existem outras profissões, eu posso fazer... É claro que todas elas, se você gostar, você sempre vai fazer melhor, você... Sim. É o diferencial. Mas a doula que eu vejo é que a pessoa precisa gostar. Porque se ela gostar um pouquinho, ou se ela... Existem muitas agora, né? E se ela for só achando que é porque viu que fulano achou, disse que vai ganhar o dinheiro, ela provavelmente não vai sobressair, não vai vingar tanto assim. Porque, é claro, né? Isso, você lida com o psicológico, com a vulnerabilidade da paciente. Você precisa gostar. Você precisa estar ali. E é claro, né? Assim, a Bia falou, a gente vê no olho
de quem tá fazendo. Quem gosta e quem não gosta, isso é claro. Isso, com o tempo, 1, 2 partos, 3 partos, você vê. Dá pra perceber, né? Quem gosta e quem não gosta, né? Tem gente que já enjoou, né? Que já, tipo, É porque é Então, cansativo, gente. É cansativo, é o que eu falo. E Bom, esse deve... é que nem a gente, obstetra. É doação. Exatamente. É a mesma coisa É a humanização. disponibilidade. A disponibilidade full. Então chega uma hora que às vezes o profissional, ai, já tô cansada disso. Eu vou fazer uma pergunta pra Carol. Que eu não vou fazer pra Rebeca, porque ela meio que já deu a entender. O que você, como paciente que já foi, já que você tem um filho, e teve uma doula, o que você acha de doula que coloca no contrato que não vai em casa ou que só vai quando tiver assim assado, condiciona a fase ativa, condiciona centímetros. Isso é pra mim, é um desconhecimento bizarro de fisiologia, mas condiciona centímetros de dilatação. Me dá essa opinião como paciente, não como médico. Eu não entrei em trabalho de parto, né? Mas assim, Mas você não teria. Eu não teria. teoricamente, entraria. Pra ter desse jeito, eu não teria. O que você esperaria? Eu esperaria que fosse quando eu estivesse demandando. Exatamente o que a Rebeca falou. Porque, na realidade, é um apoio psicológico, né? Então, ela faz, pra mim, faz muito mais sentido ela ir no momento que ela tá demandando ali do que ir no expulsivo ou só pro hospital, enfim. E, claro, as pessoas têm contratos, né? Mas se você não vai dizer o momento que você que tá prestando serviço, você tem que saber dizer pra pessoa quando é que eu sou necessária, né? Se eu vou só no expulsivo, às vezes nem precisa, assim. Assim, é claro, Mas posso falar uma também coisa? faz parte, mas... Não dá pra esperar a mulher chamar a gente. Era o que eu ia falar. Fala você que é profissional. Gente, eu acho que 90% não Não fala. vai Vem, chamar. Rebeca. Rebeca, por favor, eu tô precisando de você, cara. Se ela... A maioria Eu vai tenho filho. Cara, eu tô indo. Dá a entender, né? A paciente dá a entender. A minoria vai chamar precoce. A minoria chama. Uma boa educação perinatal. Não. Uma boa educação Então perinatal. a minoria fala, Rebeca, vem, estou precisando. Realmente até tem uma ou outra que fala. Não vai verbalizar. As não, pacientes mas não querem é a incomodar, minoria. não. Muitas pacientes não E querem. aí eu vou as pessoas têm isso, né? percebendo, tipo... Eu entendo, eu também seria assim. Eu E também. aí eu percebo Acho que, que tipo, a seria pessoa isso. tá ansiosa, o pai tá ansioso, toda hora me mandando mensagem, eu falo, cara, melhor eu ir. Esses dias mesmo, né, um parto que eu tive essa semana, eu fui, ela tava contraindo, tipo, de 7 em 7. Só que eu senti que o pai estava ansioso. Que ele não tava conseguindo lidar, não sei se tava... Eu falei, cara, eu vou contar essas contrações, se ficar ruim eu volto pra casa. Eu morava até perto de mim. Então eu fui, passei a noite inteira lá com ela, não tava contraindo muito bem. Eu até pensei, cara, se amanhecer e ficar ruim eu vou descansar. Mas amanheceu e melhorou muito e o parto super evoluiu. Só que eu fui porque eu senti que eu precisava ir. Eu não esperei me chamar, a mulher nem tava mais falando comigo, quem tava falando era o pai. E é isso, assim, você tem que ter um feeling. E às vezes, quando eu tô na dúvida, eu peço pra fazer um vídeo. Isso que eu ia falar. Direto eu peço vídeo. Que parâmetros você observa? Eu quero que você pense que características, que parâmetros, que sinais de alerta você observa pra pensar, vou. Então, o que eu converso na educação perinatal? Um Que vídeo. eu vou, quando a mulher me chamar, independente de como esteja, eu vou. Óbvio. Se ela não me chamar, eu vou quando eu percebo que a mulher tá com pelo menos ali contração de 5 em 5 minutos. 2 em 10 ali que já caracterizo iniciando uma fase latente legal. Só que não é só isso, né? E aí eu vou conversando, eu pergunto a intensidade da dor, como que ela tá se sentindo, peço pro marido fazer um vídeo, porque ela pode estar marcando no aplicativo de 3 em 3 minutos. Ser pródromos, mas como pode não ser. Pode ser já uma fase ativa. Ou e às vezes de a gente... 5 em 5 que você acha que tá muito tranquila, a mulher tá gritando, exatamente. berrando. E aí eu vejo o vídeo, caraca, não. Já teve vezes do marido me ligar e eu nem ver as contrações, só de eu ouvir a mulher berrando no fundo, eu tô indo. Eu não tô nem vendo as contrações. Gente, eu não sei como que tá, mas a mulher tá gritando, eu não vou ficar aqui esperando pra olhar como que estão as contrações, né? Se a mulher já tá vocalizando horrores, é porque tá intenso e eu não vou ficar aqui esperando contrair o quê? De 2 em 2? Não. Até porque tem parto que não vai evoluir de 3 em 3 minutos, não de vai. 4 em 4, de 2 em 2. Tem parto que vai evoluir não tão regular assim, a maioria, diria eu. Não vai evoluir de 3 em 3, de 4. Vai evoluir 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6. E a intensidade vai mostrando pra gente. Durando um bom tempo, a mulher berrando.
berrando. E, ai, pelo amor de Deus! Eu não vou não, porque não tá de 3 em 3 ainda. Para! Ou que não Para. necessariamente esteja berrando, mas eu peço um vídeo, se eu vejo que a mulher já tá, tipo, super incomodada, você vê. Ela precisa de quem? De você. Aí eu não, já tô indo, eu fico até já meio ansiosa. Então é Eu isso. ficaria assim, tipo, não tô prestando serviço. Ela claramente precisa de alguma ajuda pra lidar com aquilo ali. Eu ia estar... Então é isso. No geral, a maioria não fala, vem, Rebeca. Já Não tem, vai, tem não uma ou vem. outra que fala. Não fala, não fala. Mas eu não fico esperando. Então, não... É porque se eu ficar esperando, às vezes a mulher não vai nem falar nunca. Porque ela tá lá totalmente introspectiva. Não vai. E o marido também tá ali, ela não tá pedindo ajuda, ela tá quietinha. Aí o marido também não vai verbalmente chamar, ele vai achar que você tá super disponível, que você tá super acolhedora, porque você, afinal, tá ali respondendo on time, tipo, o tempo inteiro. Mas, aí quando a equipe... Aí chega a enfermeira antes da doula, a enfermeira, rataria, vê que tá contraindo bem, toca, vê que tá avançado, remove a doula, nem fui pra casa porque já tava avançando, né, porra. Demorou muito, foi muito rápido. Aí você vai ver, a mulher ficou a madrugada inteira, a manhã inteira, sozinha. o dia inteiro. Eu tenho pena, eu fico assim, sozinha. Então, resumindo, assim, pra ser pragmática, o que você observa? Vocalização, padrão de contração, Intensidade, padrão de contração demanda do marido e ou a da demanda mulher. no geral ali do casal. Porque é isso, às vezes eu vejo que o marido tá ansioso e eu falo, cara, é melhor eu. Então, nesse caso, eu fui e o marido, eu falei, vai dormir, eu fico aqui com ela. Ele dormiu horrores e eu fiquei com ela. Nem que seja uma demanda do tipo, vou lá ver qual é. Vou dar uma passada. Fico uma Como hora já ali, teve, vou embora. já teve vezes que aconteceu de eu ir sabendo que nem era nada, que eram contrações super espaçadas. E depois a gestante me falar, cara, sua vinda aqui foi muito importante pra conversar comigo, pra me esclarecer, né, que era normal, tá assim, me acalmar. E às vezes eu até uso alguma coisinha ali, um óleozinho de lavanda pra ver se a mulher acalma, falo pra ela deitar, botar ela numa posição mais confortável pra ver se ela descansa. E falo, aproveita o intervalo das contrações, não para de marcar, sabe, que você fica muito nervosa, marcando contração que não é padrão de Não tá contração. na hora de marcar ainda. De marcar. E aí, às vezes, só essa conversa, sabe? Só isso já acalma a mulher, ela descansa. E depois que o parto engrenar, eu volto. Ela nunca passou Faz por parte. isso. Ela não, É. às vezes ela não Gente, sabe faz como é que parte. vai A ser partir do mesmo momento tendo estudado. Por que isso eu que essa galera demora a chamar, porque ela acha que tá precisando de ajuda, tá nervosa, tá... E o marido também tá meio perdido, mas eles acham, não tá de 3 em 3 comigo. Não tá durando... Ai, me irrita isso também. Não tá durando um minuto. Gente, duração Tá eu durando nem olho mais. pouco. Tá durando 40, mulher. Tá curtinha. Gente, se tem uma coisa que eu... A mulher tá dando A não ser que 30. esteja durando 20 segundos, aí beleza. Tipo, tá muito curta, mas ainda assim eu fico, será que tá marcando certo? Me manda um 20 vídeo. segundos a mulher... Isso não me importa. O que tem de mulher que pare contraindo de 40 segundos, 45, aí você vai esperar o quê? Contrair 1 minuto? E de talvez 5, 6, 4, 5, 6, 4, mas tá evoluindo naquele... Aí depende também do tempo de evolução. Porra, tá há várias horas assim, tipo... Tá muitas horas assim, aí você tá lá, não, vou esperar. Às vezes quando começa a contrair de 3 em 3 já é a transição. E outra, mais um ponto que acabou de me ocorrer aqui. E se tá evoluindo irregular, como dizem, 4, 5, 6, 3, 5, 4, né? E o bebê tá precisando de alguma ajuda. Aí você vai deixar a mulher sozinha? Deixa que uma hora... Cara, o bebê vai talvez encaixar não tão bem posicionado e vai atrasar o parto, dificultar e culminar numa cesariana, depender de em que mãos se caia. Então, talvez se perca o timing de avaliação, De ajudar esse bebê a se reposicionar. Porque quanto mais ele tiver encaixado torto, pior. O ideal é ele lá em cima já tentar posicionar ajustar. bonitinho. A gente começou falando que veio à nossa cabeça e a gente não definiu o que é uma doula, quem é a doula, o que é doula e qual a importância dela, que é o cerne desse episódio. Então, a doula é a mulher. A doula significa mulher que serve. Então, em resumo, foram grupos de mulheres que se reuniram, que era contra o excesso de medicalização do parto, e se denominaram doulas.
começou lá fora e só veio chegar no Brasil esse movimento de doula junto com a humanização meado dos anos 2000, né? Mais ou menos ali 2004, foi a primeira doula do Brasil e aí foi crescendo o movimento, bem lento. Imagina, não existia a lei das doulas, não existia nada, né? Acredito que devia ser um cenário bem complicado. 2010 eu era R1 e tinha Quase pouquíssimas. pouquíssimo. Hoje em dia já tem bastante. E a doula é essa profissional que tá ali pra levar a educação perinatal para a mulher, obviamente baseada em evidências, e ser um suporte emocional e físico para a mulher no trabalho de parto. Então ela é a profissional que vai estar ali do lado da mulher sem a função técnica. A gente vai olhar coisas pequenas que às vezes o profissional técnico não está pensando, porque ele está preocupado em outra coisa, obviamente, né? Então o ambiente, as pessoas falando, coisas pequenas, dar uma água, sabe? Coisas que às vezes outras pessoas que estão ali não estão nem pensando. Então a gente está olhando para a mulher pro lado que não é o técnico, né? E vamos combinar que a gente, profissional da assistência, a gente não tem essa formação de como ajudar de maneira não farmacológica. A gente foi feito para intervir, né? De maneira não farmacológica, lidar com a dor. A doula, pelo contrário, ela formou-se para isso. Ela fez um curso para isso. O curso dela é como eu posso ajudar essa mulher a passar pelo processo. Isso aí. É isso. Então, no parto, a gente ajuda com os métodos não farmacológicos, né? Que é o suporte físico e o suporte emocional, porque muitas das vezes a gente sequer vai tocar na mulher, mas vai estar ali falando que ela... dando força para ela, né? Lembrando a ela o propósito daquilo tudo, que né, não é uma coisa sem propósito. E a educação perinatal, que eu julgo ser até mais importante do que, muitas das vezes, a nossa presença ali no dia. O que é educação Porque perinatal? a educação perinatal é você falar sobre o processo que essa mulher vai passar, né? Antes. Falando, diretamente falando, é isso. É a gente conversar sobre o parto, como que vai ser, o que pode acontecer, o que não pode, suas fases, sobre a dor, o que ela vai sentir, os métodos não farmacológicos. Então a gente aborda toda a parte do parto para que a mulher esteja preparada para vivenciar aquilo. Porque é o que eu falo. Imagina você vai fazer uma trilha que você não conhece, você nunca viu, e te jogam naquela trilha e você tem que sair no final da trilha. Você não estudou aquela trilha, você não tá com uma pessoa que conhece aquela trilha, nada. Você vai ter que chegar no final. E aí ela vai... Aparece um gorila na trilha. Aparece, sei lá, um cervo que não faz nada. Você pensa, caraca, que bicho é esse? O que eu tenho que ter medo? O que eu tenho que fazer? Sim. Como eu posso me aliviar? Como eu posso fugir de determinadas coisas? Então é te jogar numa trilha que você não conhece. Você vai chegar no final? Pode ser que sim, pode ser que não. Até porque chegar no final é algo fisiológico, né? Mas como que você quer passar por essa trilha? Sabendo o caminho? Com pessoas que conhecem aquele caminho? Que já passaram ali milhares de vezes? Então essa é a diferença de ter uma doula com você, e não só uma doula, obviamente também uma boa equipe, mas a doula ela vai te ensinar sobre essa trilha, sobre o caminho que você vai percorrer para chegar no seu objetivo final. O paciente tem medo do desconhecido, Sim, né? É você explicar do que pode vir a acontecer. Isso pode acontecer, isso. E faz muita diferença, né? Uma mulher, um contexto de uma mulher que chega sem saber nada, ela jogada ali para parir. Pessoas que não estão dando apoio, ela tá numa maternidade que, sabe, está lá sozinha, e uma outra mulher que sabe tudo que está acontecendo, que sabe todo o processo, que entende das fases, que estão com pessoas e profissionais que confiam no processo. Qual dessas mulheres vão ter uma experiência positiva? Essas mulheres explicaram os riscos de cada intervenção, as fases do trabalho de parto, o que é normal e o que não é normal. Foi explicado em detalhes o que pode ou o que não pode acontecer no processo, embora óbvio que não vai ser como se pensa, né? Mas eu acabei de marcar isso aqui. Chegar ao final não depende da doula. Não. Depende da mulher e da sua escolha. É claro que para a maioria das mulheres no país não existe escolha, né? Infelizmente agora a gente vai falar para as que têm alguma escolha.
Então a doula não garante desfecho. Isso tem que ficar muito claro. Acho que a gente Muito até claro. já falou em algum outro episódio que doula não é capitã salva-parto. Não adianta contratar uma doula Nem obstetra. que vai achar que vai salvar seu parto. E se alguma doula tá prometendo isso pra você, cuidado. E tem E doula que doula não promete. salva de violência obstétrica. Ela não salva e a gente sequer pode interferir em conduta técnica. Isso é antiético. Você pode ver a maior atrocidade na sua frente, você não pode falar. Ah, cortando, abrindo pra abrir um epísio. Você vai ter que ficar ali. No máximo que você pode fazer é falar com o acompanhante, cutucar ele pra ele falar, pro acompanhante falar. Agora, Tendo Nós tido uma doulas. boa educação perinatal. e aí? A Aí o importância- cara que já ouviu que episo não é pra fazer, alguém com bisturi na frente da vulva Sim. da mulher Não vai nem dele, precisar. você vai fazer assim, É. cara. Ou É, ela não quer que corte. isso aí. Então, assim, doula não é. Ai, você vai operar, a doula vai chegar, essa cesárea é desnecessária. Não, tá doido. Para, não, claro Não vamos que não. salvar de violência, não vamos salvar de cesárea, não vamos. Ah, tá fazendo um cardiotoco que tá falando que tá indicando a cesárea. A doula vai lá e fala que não, que esse cardiotoco tá bom. A gente não pode nem fazer isso. Não existe nem essa E possibilidade. nem tem gente. competência pra tal. Não. Técnica. Não tem. Obstetras não têm competência. Muitos obstetras não têm competência técnica pra avaliar uma cardiotocografia. Que dirá quiçá, porra, Uma doula que, que não é, se formou pra não. isso. Para. Então, assim, as pessoas pensam, não, eu vou contratar uma doula e eu vou pro plantão da maternidade particular porque eu não posso ou eu não quero pagar uma equipe e ela vai me proteger de violência. Não vai. Não vai, não. Ela vai te educar. Tem uma boa chance de você conseguir escapar se tudo evoluir bem. Agora, se não evoluir bem, cara, pode ser que não. E confie no que a doula fala pra vocês, porque normalmente a gente conhece bem o cenário obstétrico, a gente Da conhece cidade, né? da cidade que a gente trabalha, a gente conhece os hospitais que são bons, que não são, equipes que são verdadeiramente humanizadas, que não são. Então, se a gente falar pra você que tal lugar não é bom, confie, porque A é chance verdade. de se ferrar é É. um pouquinho maior, né? É. E não é esse, pelo menos o meu papel não é esse. Não é, vou atender todas as mulheres do mundo, abraçar todas, salvar todas. Não, até porque nem tem como. Então, se a mulher, ainda assim, quiser ir para uma maternidade que eu sei que tem uma fama não tão boa, eu prefiro indicar para outras doulas que eu sei que vão. Era a minha próxima pergunta. Você atende qualquer mulher que esteja com qualquer equipe, em qualquer maternidade? Quais são seus critérios de exclusão ou inclusão? Então, quando eu comecei, gente, falando É a óbvio. verdade, eu Óbvio. pegava tudo. É lógico. Não tinha essa. Maternidade, tô indo. Equipe tal, tô indo. Até porque Você não nós conhecia todo doulas mundo, né? não conhecia e nós doulas, quando a gente faz o curso, a gente não tem um estágio. Uhum. Então, assim, acabou o curso, é você com você mesmo. Então, eu pegava de tudo. E aí, mesmo sabendo que talvez aquela equipe fosse duvidosa, mas eu falava, vamos lá, vamos tentar. E aí, hoje em dia, já há um tempinho, eu já seleciono muito mais. Não tenho a menor condição de atender em maternidade que eu sei que é violenta, que eu sei que pode tratar mal a mulher, a mulher pode vivenciar alguma violência obstétrica e não só isso. Não me respeitar também como a profissional que tá ali com aquela mulher, porque eu já fui muito desrespeitada. E assim, eu não tô ali pra isso, entendeu? Então, Quer falar um pouco não tenho a disso? menor condição. Assim, porque infelizmente, vem a doula ali como aquela pessoa chata que tá ali só pra fazer massagem. Então, o profissional que não entende de verdade o papel da doula, ele vai falar, minha filha, tá, o que você tá fazendo aqui? O que vai O encher o saco de médico, quem tá vendo. e aí o médico, ele te trata como se fosse uma mosquinha ali atrapalhando, entendeu? E, sinceramente, eu não tenho condição de não ser tratada minimamente com respeito. Eu tô ali, eu tô respeitando os profissionais que estão ali, eu já vi atrocidades e fiquei na minha, nunca me meti em nada, sabe, em relação a condutas técnicas, mesmo sabendo que era errada, porque eu sei que não cabe a mim. Então, minimamente, eu acho que o que eu tenho que ser é também ser respeitada, né? E mesmo assim, as pessoas, tipo, te empurram, passam por cima de você, tipo, como se você literalmente fosse um nada ali. E pra mim não rola. Não dá. Já saí muito triste várias vezes de vários partos por ser tratada, tipo assim, como se eu fosse um nada ali.
né? Sem o mínimo de respeito. Então isso pra mim também pesa muito. De quando eu venho com uma equipe que eu não conheço muito, ou que eu sei que não é tão... Te faz mal atender com equipe, seja em plantão, seja um para um, que praticam violência, ver Muito. e não poder fazer nada. Horrível, horrível, gente. É horrível. Eu prefiro ser maltratada, mas a mulher estando respeitada, do que eu ver uma violência. Você tem alguma história que tenha te marcado de violência, Tenho. que você presenciou e... Tenho. Quer contar? Sim, claro, sem Vou citar contar. qualquer coisa. Eu acho que era o meu segundo ano, nem era tão recente assim, era o meu segundo ano de doulagem, mas eu ainda não filtrava muito as equipes, sabe? Eu filtrava mais ou menos, mas não era aquele filtro que eu faço hoje em dia. E aí fomos, né, no parto e tal, foi um parto com uma evolução até lenta, eu fui na casa dela a primeira vez, voltei, depois fui de novo, nem tinha enfermeira. E aí depois chegamos na maternidade, foi um expulsivo super prolongado, provavelmente o bebê tava muito mal posicionado, provavelmente não, tava mal posicionado bastante, até porque foi um parto prolongado e foi um expulsivo prolongado. E aí começou a equipe não a obstetra principal. Hoje em dia eu consigo observar isso, na época eu fiquei com muita raiva de todo mundo. Era uma equipe particular. Era. E aí na época eu não enxerguei isso, eu fiquei com muita raiva de todo mundo, mas hoje em dia eu já enxergo que a obstetra principal até estava tentando fazer o melhor que ela podia dentro do que ela era capaz de oferecer, né? Porque eu acho que cada profissional tem sim o seu limite técnico e tá tudo bem. E eu percebi que ela estava dando o melhor, mas as pessoas da equipe dela não estavam. Então começaram a pressionar muito ela do expulsivo prolongado. Já tava todo mundo assim, e aí? Aí entrava na sala, e aí? Pô, mas já tá assim há muito tempo. E aí? Qual vai ser? Aí saía. Aí ela, não, tá tudo bem. Aí daqui a pouco começaram a pressionar, e aí... Sozinha é difícil, né? Aí eu senti que ela se sentiu pressionada, e aí foi aquele show de horrores. Botou deitada, que até então não tava, e teve de tudo. Só não teve a episiotomia, mas teve cristeler, teve de tudo. E eu assim, ó... Não, e o pior é que o acompanhante, ele não participou da educação perinatal porque ela era separada. Então ele não sabia nada do que estava acontecendo, eu sequer conheci. Coisas que também a gente vai aprendendo muito, a gente vai ficando muito mais rata ao longo das coisas, a gente vai vivenciando certas coisas que a gente fala, não. E aí eu anoto, eu falo, cara, eu não gostei disso aqui, vou adicionar isso aqui pra falar com a gestante. Eu também. Aí, tanto é que hoje em dia eu tenho, na minha educação perinatal, eu tenho uma parte só para acompanhante. Quê? Acabei de falar. E aí teve um show de horror. Eu lembro que, tipo assim, sabe que você não acredita que você tá vendo? Eu me senti mal. A minha vontade era de desmaiar ali, de não poder ajudar aquela mulher, que a minha vontade era de empurrar todo mundo e falar, pelo amor de Deus, deixa ela, não faz isso. E a gente não pode, né? E aí, essa acho que foi uma das piores situações que eu passei. E eu lembro que eu voltei pra casa chorando, horrores. Nem fui pra casa, tá? Fui pra casa da minha mãe, que eu precisava de um acolhimento. Eu não tinha tantas pessoas assim pra conversar, não conhecia muita gente nessa época. E eu fui pra casa da minha mãe, chorei muito. Hoje ela viria pra cá, né? Eu ia conversar com vocês, ia chorar com vocês. Mas eu chorei com a minha mãe e eu fiquei repensando, gente, eu acho que eu não vou aguentar. Será que é isso mesmo que eu quero pra mim? Porque... Não quero ver isso. Eu não quero ver isso, né? Não é o que eu tô propondo para as mulheres, né? Eu falo para as mulheres como que o parto deve ser bonito, né? Um evento que deve ser especial, o nascimento do seu filho. Você não tem que recordar daquele momento como algo ruim. E para aquela mulher foi... Enfim, teve um desfecho bem ruim no final, mas... Foi pra quem? Pior. E aí... Sim. E aí eu fiquei, tipo, repensando. Eu falei, gente, será? Acho que eu não vou aguentar. Mas eu passei a filtrar mais. Eu falei, não, calma, não é sobre a minha profissão, né? Eu vou continuar fazendo o que eu gosto, o que eu amo fazer, que é preparar as mulheres para o parto. Eu acho que até o que eu mais amo é esse momento, de preparar as mulheres para o parto. E eu passei a selecionar melhor, porque não tem como. Sofre, né? A gente sofre muito. Eu acho que, na realidade, quando começou a ter um volume maior de doula, na verdade, os médicos começaram a ficar com um certo medo,
mas ao mesmo tempo eles não queriam demonstrar, né? Tem muita gente que é muito posudo e não queria demonstrar que tinha. Então, tipo assim, não, tá bom. Aí um ou outro acabou deixando o parto rolar um pouquinho mais e tal. Isso acabou diminuindo um pouco a violência obstétrica, né? Eu E acho. também, um ou outro Um pouco não, deixou bastante. rolar com Sim. doula, viu que não ia ser legal pra ele e depois cortou. É. Não atendem com doula. Tem uma E vira e galerinha mexe, assim. e vira e mexe a gente escuta, assim, alguma complicação, tipo, em vestiário e tal, alguma complicação, aí, tipo, teve uma complicação que tem, assim, na fala você já dá pra ver que não tem nada a ver, mas a culpa era da doula, tipo, Porra, a pessoa nem técnica é, sabe, não faz diferença nenhuma, ela não intervém nessa E parte, não né? ou não deveria, né? Não sei se tem doulas que fazem isso. deve ter. Mas Porque o que não acontece é também? ético. Como não é uma profissão Regulamentada. regulamentada, tem qualquer curso de 12 horas, curso de... uns cursinhos assim que sabe-se lá o que a pessoa aprendeu, né? Uhum. Então, e realmente cresceu muito nesses últimos anos. Tem muitas doulas, tem muitos cursos. E aí, você não sabe o que aquela pessoa aprendeu, né? Qualquer pessoa pode fazer um curso Faz um curso de 12 horas e se diz que doula. Eu acho que, sinceramente, eu não vejo a hora de regulamentar para dar uma filtrada. Um conselho pra dar um... Porque acho que tem que dar uma filtrada, porque tem muita gente, uma galera aí meio sem noção do que tá fazendo. E queima as profissionais sérias, né? Uhum. Então essa galera sem noção queima total quem é de verdade. Quem tá Tira de ali mim. com um propósito, Já foi embora. Desculpa. quem trabalha de maneira séria no movimento, e etc. O que você vê, você que tem uma experiência, assim, considerável de anos de assistência ao parto com volume, você vê maus desfechos condicionados a várias intervenções ou a não intervenção? Tem nem comparação, várias. E é uma coisa que eu abordo na minha educação perinatal. O que você fala? Eu falo que... É porque eu tenho... Vamos aproveitar e vou falar sobre os encontros. Os meus encontros, eles são separados por tema. Minha pergunta, quantos encontros você faz? Então vai, fala. Então, assim, no meu pacote eu tenho, no mínimo, 3 encontros, tá? Que eu acho que são os principais que eu tenho que falar com a mulher. E eles são divididos por tema. E no encontro de intervenções, tem um encontro que eu só falo das intervenções. Eu destrincho isso no meio do caminho, que as intervenções, principalmente em partos que estão rolando fisiologicamente bem, podem aumentar as chances de situações, maus desfechos, sei lá. Cesárea. Cesárea. De emergência. Bebê Exatamente. nascer meio mais ou menos, UTI. Então, as minhas doulandas, elas sabem muito bem disso. Principalmente quando a gente entra no tema analgesia, né? Isso que eu ia falar. Porque, na verdade, a analgesia acaba que... Amiga, desculpa. O que você explica? Ela vamos que- ouvir da doula. Eu quero Não saber o que existe você almoço fala. grátis. O que você fala da analgesia que é a principal pergunta, assim? É a intervenção que... Eu acho que quando eu tô falando das intervenções, eu chego na analgesia, todo mundo fica assim. O que tem pra falar sobre Eu não analgesia? posso ter um parto sem dor? Eu falo, se a analgesia fosse tão maravilhosa, ninguém precisaria sentir dor. Todo mundo teria analgesia, mas não é bem assim. E as UTIs não estavam cheias. E eu falo que a analgesia, eu não demonizo a analgesia de forma alguma. Eu falo que ela é aquela intervenção que é pra te evitar uma cesárea, então assim, é melhor do que uma cesárea, mas que ela tem seus riscos. E eu falo justamente sobre isso, que a analgesia aumenta aumenta a chance de precisar de ocitocina, etc. E que isso aumenta as chances de repente, uma desaceleração, coisa que um parto fisiológico dificilmente tem. Um Gente, bebê isso é- pra isso é- UTI. Isso é fato. Quanto mais fisiológico o parto é, melhor. Mais seguro ele é. Mais seguro, gente. A gente tem que lembrar que são intervenções, são medicamentos que você tá botando no seu corpo que vai passar pro bebê. Vai ter bebê que não vai nem tchum, mas vai ter bebê que não vai reagir tão bem. O parto passa a ser conduzido, praticamente. sim. Medicalizado, né? Medicamente conduzido. E como doula, você vê mais partos prolongados com ou sem analgesia? Com analgesia. Óbvio. Tá.
prolongo você riu? expulsivo horrores. Porque eu tô lembrando dos últimos. Tá. Que todos Eu não esperava prolongaram. ela rindo. Tá. Eu assim, Não, gente, é porque, sério, eu falo isso com as minhas gestantes. Primeiro, vamos lá. Não tem- Normalmente, quem Veja fica bem, não existe cracudo- evidência disso, né? Não, Mas é eu vou falar experiência. o que eu, Mas eu é batata. sei, o que eu sei sobre o parto, a fisiologia e o que eu converso com as minhas doulandas. Um parto que tá evoluindo bem, a mulher vai pedir analgesia, a gente sabe que não é um pedido real. e quando dão, vai evoluir. E vai evoluir porque já ia evoluir. Às vezes vai até mais rápido, dependendo. Mas No início, indica Sim. o bebê E bem aí, posicionado. Em partos que estão No início, evoluindo, mais é ou muito fácil da gente conseguir enrolar, porque a gente sabe que quando a mulher pede é aquele final do parto e a gente enrola fácil. Agora, partos muito prolongados, muito arrastados, que a mulher começa a pedir analgesia e normalmente não é nem mais pela dor, é mais pelo cansaço em si do que pela dor, porque a E dor medo. acostuma. Medo. E aí junta várias questões, né? Porque eu já tive vários partos prolongados que a mulher sequer pediu analgesia. Então, são também. várias questões que entram ali, mas muitas das vezes é o cansaço até que pega, a insegurança, e aí a analgesia vai dar uma descansada. Só que quando o parto já tá arrastado, já tá tudo muito prolongado, É porque óbvio que isso não vai ajudar. não vai ajudar. Por que tá prolongado? Porque o bebê não tá bem posicionado. E aí vai fazer analgesia, a analgesia não vai reposicionar o bebê. Porque tem um motivo. E aí é o que eu falo, ó. Aí pode até fazer analgesia, dar uma descansada, mas é importante você tentar voltar a sentir. E tem risco. Mesmo a descansada tem risco. Sim. E é importante em algum momento tentar voltar a sentir um pouco o que você tá sentindo, né? As contrações, principalmente no expulsivo. Né? Senão vai ser um expulsivo totalmente guiado, aumenta a chance de kiwi, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E eu acho que as pessoas têm que entender que a Carol acabou de falar, não existe almoço grátis, né? Se escolheu analgesia, com uma boa educação perinatal antes, entendendo o que ela pode ocasionar e o que pode decorrer depois disso, tem que entender que está comprando determinados Sim. riscos, inclusive um bebê na UTI. É o que Então, eu assim, falo. é duro, é duro. É botar na balança. Mas é isso. É botar na balança riscos e benefícios. A maioria vai. Não vai. Mas um ou outro vai, talvez fique meio grave. A maioria vai ter hemorragia, laceração, bebê na UTI, kiwi. Não. Mas, ao escolher determinada coisa para o seu parto, Você corre você esse tem que risco. estar ciente de que existem riscos. Para depois não terceirizar esses riscos. Você foi informada, inclusive na hora de te dar a intervenção, a pessoa te relembrou dos riscos. Tem que entender que não existe almoço grátis. Escolheu, banca. Banca. Que pode ser que venha alguma coisa. Uma hemorragia pós-parto um pouquinho pior. Um bebê na UTI. Uma cesariana. Que talvez não teria sido necessária se não tivesse tido a cascata de intervenções. É biterrorista. Não, eu sou realista. Então aqui ninguém tá te falando para não fazê-lo. Eu tô falando para, idealmente, tentar ao máximo para não fazê-lo. Uhum. Precisando fazê-lo, o risco é teu. Né? Isso aí. A doula fala, o obstetra fala, todo mundo fala, anestesista na hora que vai fazer o procedimento fala, enfim. É sempre tudo em decisão compartilhada. A decisão é dos dois. E fala sério, sem me achar, mas a maioria das minhas doulandas nem pedem analgesia. Real. Boa educação perinatal. Boa educação perinatal. Outro dia eu tava conversando isso numa das educações perinatais e eu tava falando que tem uma fase que a maioria das mulheres pede analgesia e não é um pedido real. E eu fiquei tentando pensar, que eu já tive inúmeras, se bobear, não é a maioria das minhas que pedem, nem nessa fase, porque eu acho que elas sabem que estão nessa fase e elas sabem que estão no final. Existem evidências, isso é bem claro na literatura, que partos com doula, que tem assistência e o suporte de uma doula, tendem a ter menos intervenções, menos internação precoce, menos cesariana. Fala da tua experiência, se isso tá de acordo com as evidências, vai de encontro às evidências. Claro que sim. Total. E é o que eu tava falando, né? Que a importância da educação perinatal, muitas das vezes, para o desfecho positivo. Porque na educação perinatal a gente vai mostrar para a mulher o caminho
que ela pode trilhar, lembrando que não necessariamente vai ser daquela forma. E eu gosto muito de preparar a mulher justamente para isso, para o contexto, que pode ser rápido, pode ser arrastado, e é isso. E vai ser o parto que ela precisa e que o bebê precisa, sem ficar lamentando por aquilo. Sem utopia. E também, um dos nossos papéis é indicar bons profissionais, bons locais para parto, seja plantão, SUS. Então, isso também vai ajudando a filtrar. Em né? cada cidade. Isso aí. Então, um dos papéis primordiais da doula é reduzir intervenções, né? Sim. Então, não faz... Então, assim, vê se essa lógica faz sentido. Então, não faz sentido a doula oferecer algum tipo de intervenção. Porra. Eu acho que precisaria de botar ocitocina, ou eu acho que está na hora de uma analgesia de parto, Não. Que isso? ou acho que a paciente não quer mais cesariana, porque vai contra a própria profissão, né? Vai contra a profissão e vai contra ao que é a ética da doula. Primeiro que nós não somos profissionais técnicos. Então, se a gente não é profissional técnico, como que eu vou falar se essa mulher precisa de cesárea, ou se ela precisa de intervenção ou de analgesia? Ou De sugerir uma forma qualquer Ou coisa. sugerir observacional, né? coisas Você que tá não vendo? sejam, né? Por mais que você veja ali que a mulher talvez pudesse beneficiar de alguma coisa, Uhum, não é você chegar e falar pra ela isso, uhum. né? O profissional Por que você falou isso? que vai ter que Sei, julgar se Surgiu é necessário ou não. E ainda assim, eu acho que bons profissionais jamais vão É um chegar pra mulher e falar contraponto. que ela vai precisar de uma analgesia. isso. Se a doula quer dizer, se é intervenção, né? Então, eu nunca, em 5 anos, cheguei pra uma mulher e falei, faz analgesia, vai ser bom. Sem Acho que vai ela ser bom nem pra tá você. pedindo. E Porque aqui- não, a não, analgesia não, é não, aquela a indicação doula da... em que a mulher tá pedindo, materna. pedindo, aí a doula chega pro obstetra. Ela tá pedindo. Caralho. É. Tá in ou tá out, querida? Acho que Você tá querendo ir embora? depende de um Tá querendo contexto. trabalhar menos? Porque bem ou mal, É o que eu ia se falar a agora. mulher tá sem dor nenhuma, a doula trabalha menos. Gente, assim, longe de mim causar treta. A mulher faz analgesia, acabou, a gente vai dormir, a gente fica de boa, Pô, acabou. você sai de perto, ela vai dormir. Então tem doula que, tipo assim, que faça analgesia logo e eu vou ficar aqui de boa. Bom ponto. Tem sim, tá? Bom ponto. Ou que opere logo, então. Também tem. Ah, tá arrastado Aí, a perna, tá que ela vai arrastado a ela perna é isso logo, aí. tchau. Não deu, Aí não deu. Ela por tá isso que- cansada, faz analgesia, Precisa tchau. gostar, né? Precisa gostar, precisa acreditar no Tem que processo, acreditar precisa muito acreditar. no processo, muito na Mas pra todos os fisiologia. profissionais, pra E tudo. querer bom Mas desfecho. dessa área, principalmente, precisa gostar, né? Senão começa Óbvio. a querer ver meios de Óbvio. como... De ralar. Como vai acabar isso? Porque quer que acabe logo, Bruto. ou que a pessoa fique lá, ou que a doula fique lá fazendo nada. Porque a mulher tá com dor, a gente vai estar lá. É a mesma coisa da Ajudando. doula que não quer ir em casa, que só quer encontrar no hospital, que só quer ir com 7 centímetros. E eu vou te Que falar. só vai quando a mulher fala, pelo amor de Deus, vem. É a mesma doula que quer ir embora. Que mais é que opere logo, que dê analgesia pra ela trabalhar menos. Caraca, bota ocitocina, xuxa essa porra e vambora. Então, assim, você vê que é o mesmo perfil. Mas longe de mim, assim, criar essa treta. Cara, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, importante. Mas é isso. Vamos ver se eu lembro. A gente mandou bem agora. A gente mandou bem. Tá, vamos finalizar. Calma aí, cara. eu ia falar aqui. Eu vou embora, vou deixar vocês falando aí. Não. Doula que oferece analgesia já foi, vai ser a lei. Não, tá, A uma gente coisa importante, gravou. vamos lá. Vai. E assim, gente, pra mim, pelo menos, é muito mais cansativo psicologicamente quando a gente tem que ficar lá com a mulher, convencendo de que tá evoluindo, de que tá tudo bem, que não precisa de analgesia agora, do que ficar fazendo massagem sem fim. É muito mais cansativo esse suporte emocional e é o que a mulher precisa quando ela começa a surtar por analgesia, principalmente a gente sabendo que o parto tá evoluindo bem, né? E que isso é fisiológico, E né? que é uma fase de fisiológico nessa transição. fase. Então, a mulher tá surtando e eu de primeiro vou falar, ai, tadinha, ela tá surtando. Ela quer. É porque cansa. Ela tá A gente cansada, aí olha Ficar pra falando, equipe. tá tudo bem, respira, vamos mudar de posição, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Isso cansa muito, gente. Eu acho que eu já até também comentei outros pós-partos, que teve uma que falou que se não fosse os meus apertões, ela teria cedido a analgesia, que ela não estava aguentando. E era o apertão que estava aliviando ela. Eu lembro de algumas juntas. Uma que você não parava de abanar, a Di, se não me engano.
Teve uma que você não parava de apertar. Cara, já Sim. tinha algumas com você que você não parava de fazer algo que ela solicitou. E eu vou ficar até morrer se for isso que Até foi o braço pedir não ela. cruzar. É. Você reparou, a Rebeca ficou olhando pra ver o que que ela vai fazer naquela hora, você ficou observando. O quê? Você fica pensando, o que que eu vou fazer, tipo, o que que eu vou fazer pra ajudar? Até às vezes não falar nada, às vezes é uma, Aham. né, porque falar pra caramba também Não. atrapalha. Ai, Ficar Deus me quieto, livre. gente, não. Doula que fala o tempo inteiro, que fica falando, que não para de falar dentro da sala de parto. E falar da própria vida, não faz o menor sentido no Não. trabalho de parto, aquilo daquela família, né? Não faz o menor sentido. E Quer aí, isso, se- quer aquilo, quer isso? Até quer porque aquilo? se Mas eu vendo- fizer isso, eu vou O ser que que eu tenho que fazer? contra o que eu prego. Porque na minha educação perinatal, um dos encontros, eu falo muito sobre ficar na própria bolha, parar de conversas paralelas, ficar quieto, silêncio. E eu mesmo vou ficar conversando? Você prega, não. A ciência Exatamente. mostra. Exatamente. Entendeu? Então, doula que fica... Quer isso? Quer aquilo? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Não, 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 aí não, não não, entendeu, não não para entendeu de falar. nada sobre parto. Tá achando que parto é só a contração, dilatação e descer. E não é, o parto tá muito na nossa cabeça. Poxa, E se a gente ficar atrapalhando a mulher de se entregar, porque essas conversas atrapalham a mulher, talvez o parto esse parto demore mais. demora mais. É óbvio. O parto ele é um evento extremamente emocional, até mais do que físico. Então, se você não deixa a mulher desconectar e se entregar, Talvez você tá... não role É, tão fácil. E en passant, porque a gente já tem um episódio disso. Diferença rápida, assim, diferença basal de EO e doula. então vamos lá. Primeiro que doula é doula e EO não pode doula, enfadoula, nada disso, gente. Fisiodoula, enfadoula. Se eu conversar com uma mulher e vier com esse papo de que, não, sou EO, mas eu também vou te doular. Cuidado, uma coisa pode acabar faltando. Primeiro que o que já falamos aqui, a doula ela não é responsável técnica. Ela é responsável pela educação perinatal, uma boa educação perinatal, e pelo suporte físico e emocional ali, a partir do momento que a mulher vai te demandar, ou que você perceber que precise de demanda. E a EO, ela é responsabilidade técnica. Ela vai quando o parto está engrenando mesmo. Ela não é obrigada a ir se você tiver em pródromos e tiver emocionalmente precisando. Desculpa, mas Quando eu que acho EO que tem não. que ir? Quando tecnicamente se faz necessária a monitorização materno-fetal. Isso aí. O que difere muito de quando a doula deve ir, que é quando a mãe e o pai, assim, quando a família demanda algum suporte. Isso. E esses dois tempos nem sempre se encontram, pelo contrário, raramente se encontram. Então, num geral, e aí me odeiem se quiserem, não ligo, a doula deve ir antes da enfermeira. Você discorda? Eu tô falando merda? Não. No geral, a mulher demanda um suporte físico e emocional antes de uma demanda técnica de monitorização materno-fetal, uma vigilância Isso. materno-fetal. Então, isso é um problema que se instaurou nos últimos anos, porque tem muita doula, porque a demanda física e emocional da profissional é substancial, não é fácil, a disponibilidade é absurda, as pessoas têm filhos, têm famílias, eu entendo. Mas se tá nessa, irmão, é pra se molhar. Eu me molho, É um trabalho cansativo. eu me molho, né? E é isso. A EO ela vai estar cuidando da parte técnica, ela não é obrigada. Assim, claro que vão. Muitas das vezes a enfermeira também, ela vai fazer uma massagem, ela vai. Não posso tocar na mulher. Óbvio Não que é não. isso, né? Óbvio que não, gente. Mas ela não vai conseguir ser a melhor profissional sendo as duas. Não vai. E não vai. E vai faltar alguma coisa. E não pode a equipe técnica faltar. O técnico não pode faltar de jeito nenhum. E eu aviso pra mulher que a enfermeira vai chegar na casa dela, aferir os sinais vitais, contar a contração, definir o padrão contrátil, fazer o toque vaginal e ver dilatação, posição do bebê, se já rodou, se já desceu, se tomar uma posição assim, né? Ver a hora de trânsito, a hora do dia, quanto tempo tá dando, blá, blá, blá. Suporte físico e emocional não é da enfermeira. Depois da avaliação dela, ela vai sentar e continuar contando contração, observando
vendo se tá tudo bem. Então ela vai ficar de longe. Que nem eu fico. Eu não fico assim? Sim. Na maternidade, quando interno, eu fico assim. Vou lá, escuto o bebê e vou. Geralmente fora. Enquanto a doula vai estar lá cuidando do suporte físico, ajudando com massagem, ou São- seja lá o que for, bolsa de água quente, blá blá blá, sugerindo posições, ou então só estando ao lado, falando algumas coisas que de repente a mulher tá precisando ouvir. E é isso. Obedecendo a demandas É. da mulher. Então são funções diferentes e complementares. Com certeza. Todo mundo que tem função técnica não tem função de ficar ali segurando a mulher até morrer. Não, ninguém vai. Da equipe não vai. Ah, pode uma hora ou outra pegar uma... Claro que sim. Mas Sim. não, isso vai ficar com o acompanhante. No geral, se não houver doula. Sim. E lei da doula, Rebeca, daqui do Rio de Janeiro? É uma lei estadual que garante a presença e atuação universal dentro do estado de uma doula para além do acompanhante para cada mulher em trabalho de parto. Isso é obedecido, Rebeca? Nem sempre, né? Deveria ser, mas nem sempre é, infelizmente. Em alguns hospitais militares é vedada a entrada de Por doula. isso que eu não atendo. Com todo respeito, mas não dá. Com todo todo respeito. Com todo respeito. Sem respeito algum. Com todo respeito, tão carioca, com todo respeito. Com todo respeito. Sem respeito algum. Sem respeito algum, eu não atendo. Teve Não uma. mandaram até hoje. Teve um É. daqui do Rio que vetou, né? Isso é ilegal, né? Então, Óbvio. mesmo sendo federal. Sim, porque Porque tá no Rio tá de dentro Janeiro, do tá, estado se do tá Rio de dentro do Janeiro. estado tem que respeitar. E para além da lei estadual que garante a presença de doulas e acompanhantes para todas as mulheres em trabalho de parto e sua internação. Esqueci. Eu bati a perna aqui, eu acho que foi isso. Amiga, Houve Eu um bati barulhinho. uma vez, eu tinha batido antes dessa. desculpa. Não tem problema. Gente, melhor encerrar. Para toda. Existem instituições que não proíbem a entrada da doula, mas não acolhem, tratam mal, rechaçam, esculacham, mandam sair. É. Enfim, que não é agradável atender, ainda que sejam permitidas, né? Aceitam porque é aquilo, é lei. Então a gente tem que engolir, né? E porque é melhor que aceite pra ficar bonito. É. Mas realmente. Não é pra ficar bonito só, não. É só porque tem que. Porque tem que aceitar, né? Vamos Porque lá, a vamos intenção é que aceitar. não tivesse. Porque como por Que não eles. assiste, uma equipe que não assiste com Isso que eu ia doula, falar. você tem que. Equipe que não assiste com doula, eu não gosto porque muito quer de fazer doula. coisas Gente, que não pra quer que a eles, doula quanto mais a mulher esteja sem saber de nada, desinformada e, tipo, na mão do médico, melhor. Melhor. Uhum. Eles Melhor. querem o Vai protagonismo dar quer trabalho. que seja do médico. Vai dar Fazer trabalho o que uma quer. mulher bem informada, vai dar trabalho pro médico. E eles não querem. Ou Eles seja, querem fazer o que eles doula tende a proteger o Sim. processo. É a capitã salva-parto? Não. Ela não vai bater na cara do médico se ele quiser fazer make-pizza. Não. Mas tende a diminuir a intervenção, melhorar desfecho. Sim, tende Diminui porque tudo. informa a mulher e a mulher consegue tomar uma decisão muito melhor quando ela tá bem informada. Com acompanhante. Isso aí. Acho que era isso. É. Alguém acrescenta mais algo? Acho que falamos de tudo, né? Amei. E qual é? Respeito. Com todo respeito. Com todo respeito. Com todo respeito. Gente, obrigada. Foi ótimo. Aprendemos Amei. mais um pouco e o Brutinho não para. Ele Vamos toda hora jogar tá muito largando a essa bola bola. aqui em alguém. Um beijo. Tchauzinho. Ô, vagaranha, não é pra roçar o cabelo no microfone. Vagaranha, meu Deus do céu. E quanto à lei da doula, Rebeca? Não, calma aí. Rafa, volta.